Olá pessoal, estamos aqui no canal para mais um vídeo e a pergunta é: por que eu creio na Bíblia? Você pode crer na Bíblia simplesmente por fé ou por fatos. Eu creio na Bíblia pela minha fé, mas também eu creio na Bíblia por fatos, pela observação das coisas que eu vejo. Quando eu observo a perfeição da matemática, quando eu observo a previsibilidade do universo, a beleza da natureza, os mistérios da mente humana, a capacidade de um corpo, do ser humano, como ele funciona, como ele se comporta, cada vez mais eu creio que nós fomos planejados. Eu creio que o universo foi planejado. Eu penso que para quem conhece um pouco das coisas do universo, estuda um pouquinho de biologia, de química, é muito mais difícil você crer numa existência casual do que você crer numa existência planejada. E na fé que eu tinha, quando eu comecei a estudar a Bíblia, quando eu comecei a observar a grandeza das palavras, das linhas na Bíblia, ela cresceu. Quanto mais se estuda a Bíblia, mais nós percebemos o quanto ela é magnífica. Mas nós temos hoje muitos livros, muitas religiões, muitas filosofias. Aí vem a pergunta: qual é a verdadeira palavra do Criador de todas as coisas? Eu creio que a verdadeira palavra está na Bíblia Sagrada. Sim, e como saber que a Bíblia é a palavra de Deus? Como saber que o que está escrito na Bíblia provém do Criador? Pois bem, se há um Criador e ele tem interesse em falar conosco, ele teria que criar uma forma que não pudesse ser copiada pela mente humana, que apenas um Deus, apenas um ser superior tivesse capacidade de fazer. Duas coisas nós encontramos na Bíblia e que não podem ser feitas pela mente humana: os milagres e as profecias. Pois bem, as páginas da Bíblia estão repletas de milagres que foram testemunhados por milhares de pessoas. Também nós temos diversas profecias e que hoje já foram historicamente cumpridas. A Bíblia explica o início de todas as coisas. O relato da criação que consta em Gênesis, ele é cientificamente totalmente possível. A Bíblia cita usos e costumes, locais, acontecimentos históricos, todos já comprovados. As páginas da Bíblia contêm informações científicas que estão além da capacidade da época em que foram escritos. Vamos ver apenas dois exemplos? Jó, um dos livros mais antigos da Bíblia, no capítulo 26, no versículo 7, diz o seguinte: o norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Isaac Newton só propôs a lei da gravidade no ano de 1687. Também lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 9, podemos ler o seguinte: e disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. A Pangeia só foi proposta pelo meteorologista Alfred Wegener em 1912. E mesmo assim, a ciência só aceitou como verdadeira em 1940. E nas páginas da Bíblia já dizia a porção seca, ou seja, todos os continentes no início formavam apenas um bloco de terra. Com o passar do tempo, com as reações que ocorreram na face do planeta Terra, eles foram se separando e formando os continentes da forma como nós temos hoje. Encontrei na internet uma boa síntese do que está escrito nas páginas da Bíblia. Diz o seguinte: o propósito da vida e o significado da história é que Deus libertará a humanidade da miséria do pecado e restaurará as condições favoráveis para que indivíduos e nações se relacionem corretamente com Ele. Moralidade e felicidade estão inseparavelmente ligadas à salvação.
com a criação de céus e da terra, o homem e seu Criador em perfeita harmonia. De repente, vem o pecado, e a harmonia que existia, ela se desfaz. O homem é obrigado a sair da presença do seu Criador. Jesus vem e religa novamente o homem ao seu Criador e termina com a existência perfeita do homem numa terra restaurada junto ao Deus Todo-Poderoso. Pessoal, o objetivo da Bíblia é simplesmente o ensino, simplesmente a revelação do que o Criador quer para com a sua criatura. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16 e 17, nós temos um resumo de qual o objetivo das Sagradas Escrituras. Diz o seguinte: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Pessoal, as Escrituras Sagradas foram inspiradas pelo Espírito Santo. Quando nós falamos em inspiração divina, não quer dizer que um espírito se apossou do profeta e tomou o corpo dele para falar, nem tampouco que ele entre em transe. Ele tem total controle de suas emoções. Ele recebe a mensagem do Espírito Santo, usa da sua personalidade, ele expressa, ele tem 100% de consciência do que ele vai falar e do que ele vai escrever, ou de uma profecia que ele está falando. Ele não sai de si, ele apenas recebe o sopro do Espírito Santo, ele recebe o conhecimento e a partir dali ele usa de sua mente para externar aquela mensagem que veio de Deus. A Bíblia alega ser a palavra de Deus. A expressão "assim diz o Senhor" aparece mais de 2.500 vezes nas Escrituras Sagradas. A Bíblia aparenta ser a palavra de Deus. A diversidade dos assuntos tratados na Bíblia, a sabedoria que nós encontramos em suas páginas, a honestidade com que ela trata cada situação, cada tema, o entendimento da condição humana, as emoções, ira, tristeza, alegria, a forma como a Bíblia trata a história e a política. Ela não esconde os erros dos seus heróis. Nomes como Davi, como Abraão, como Isaac, como o próprio Jacó, que é uma pessoa que originou a tribo de Israel. Então ela demonstra claramente as fraquezas do ser humano. Ela demonstra o quanto o homem está à mercê do pecado e o quanto ele precisa de Deus. A Bíblia comprova ser a palavra de Deus à medida em que estudos históricos, arqueológicos, têm dado evidências de que locais, acontecimentos, costumes registrados nas Sagradas Escrituras realmente aconteceram. Isso não prova a existência de Deus, mas nos dá respaldo para que aqueles fatos que também constam das palavras da Bíblia Sagradas e que é impossível a sua verificação, também são reais. Muitas pessoas são céticos quanto aos escritos da Bíblia Sagrada. Eles alegam bastante a questão da confiabilidade de que aquilo que nós temos hoje na nossa mão, como Bíblia Sagrada, estão fidedignos aos escritos originais. Para isso, Deus providenciou que em 1947, lá em Qumran, no Mar Morto, fossem descobertos os escritos, são chamados manuscritos do Mar Morto. Você pode pesquisá-los na internet. Foram datados de cerca de 200 anos antes de Cristo. E, de acordo com o que foi verificado, está idêntico aos que nós temos hoje em nossas mãos. Então isso prova que o Antigo Testamento que nós usamos hoje está igual ao original. No caso do Novo Testamento, a ciência da crítica textual comprova que cerca de 99% do que nós temos hoje na Bíblia Sagrada estão idênticos aos originais. Esse 1% que falta, ele não interfere em doutrinas, ele não interfere nos ensinamentos principais. Então dá para confiar.
O Novo Testamento é o livro mais atestado da história antiga, seja com relação ao número de manuscritos, ou seja com relação ao quão próximos os escritos estão dos seus originais. O Novo Testamento foi mais bem preservado em manuscritos do que qualquer outro livro antigo. São cerca de 14 mil manuscritos em diversos idiomas, latim, siríaco, grego. Alguns desses manuscritos, cerca de apenas 100 anos após os originais. Aí você pode dizer, 100 anos é muito tempo, mas para quem conhece como é feita a cópia dos livros na antiguidade, à medida que o tempo passa, os livros iam deteriorando. Então você tinha que ir fazendo cópias. Né? Para você ter ideia, o livro de Aristóteles, por exemplo, o exemplar mais antigo que nós temos é de cerca de 1.400 anos após a sua morte. O de Platão, cerca de 1.200 anos após sua morte. E nós só temos 7 exemplares. E ninguém duvida de que aqueles escritos são originais de Platão e de Aristóteles. Então, diferentemente de diversos outros livros, a Bíblia é o único que foi escrito por mais de 40 pessoas diferentes, em épocas diferentes, num período de aproximadamente 1.600 anos. Nós não encontramos contradição na Bíblia. Eles se encaixam. Um livro da Bíblia completa outro livro da Bíblia. Uma história que você começa a aprender no Antigo Testamento, ela é explicada no Novo Testamento. Se você ler o Novo Testamento e não tiver conhecimento do Antigo Testamento, a Bíblia fica sem significado, fica sem sentido. Você não entende por que Jesus teve que morrer. E se você ler o Antigo Testamento e não ler o Novo Testamento, ela fica incompleta. Falta alguma coisa. Ela se torna frágil. Então, por essa perfeição que nós encontramos na Bíblia, é que eu te digo, por isso que eu creio na Bíblia como a palavra de Deus. Só nela nós podemos confiar 100% de que ela vem de Deus e que através dela nós podemos aprender como nos vivemos em sociedade, como nos relacionarmos com Deus, do que Deus preparou para cada um de nós e do que Ele quer que cada um de nós faça. Os 66 livros da Bíblia são inspirados por um único autor e falam a verdade. Até o próximo vídeo.